Salve, salve, galera! Estamos começando aqui com muita alegria mais um episódio do nosso Pod2Cast, sempre com convidados especiais. E, o nosso bate-papo de hoje vai ser com um casal, assim, a dama a gente já conhece, já é uma cliente convidada da nossa casa aqui já há um bom tempo. Foi uma das primeiras a vir ao nosso Pod2Cast e hoje ela vem acompanhada. A gente vai receber aqui a Nara Moraes, terapia, conexão e autoconhecimento. Essa mulher maravilhosa, cearense. Gratidão, mais uma vez. E pernambucana. Agora pernambucana, né? Não é isso, Nara? Seja bem-vinda mais uma vez, tá? Gratidão. Bom demais ter você aqui. E você tá com o galã Brent Melo, Meu amigo. o nômade do Tantra, nacionalmente conhecido como nômade do Tantra. E ele traz aí uma metodologia Brazilian Flow, né? Exato. A gente vai saber um pouco mais a respeito dessa história de vocês aí. Você que está com endereço fixo agora em Recife. Tá rolando uma parceria também com o Brent aí? Sim. É? Exatamente. Tem muita coisa bacana pra gente, bastante. muitas novidades e curiosidades também. Tem algumas coisas que eu fiquei super curioso e eu quero saber com mais detalhe como é que isso funciona, certo? Mas antes a gente vai dar um pulinho aí aos nossos patrocinadores. Pod2Cast. Oferecimento. Tradição Comedoria. Especialistas em carnes e massas. Peça seu almoço pelo delivery. 997535235. Restauro, funilaria e pintura. Serviços automotivos de qualidade. Informações 996385706. Líder, internet para sua casa, empresa, feiras e eventos. Siga no Instagram, @Líder Telecom. Líder, grandes conexões acontecem aqui. É isso aí, estamos aqui com o casal, uma maneira carinhosa de falar, mas ele é baiano e ela é cearense. Nara Moraes e Brent Melo, bem-vindo aqui ao nosso Pod2Cast. Obrigado. Mais uma vez, muito bom receber vocês, obrigado aí pela presença dos dois. Nara, a primeira vez que você esteve aqui, há uns 2 anos, né? Acho que uns 2 anos. Isso, primeiro Né? e ano passado também. E ano passado também. Você é de Aracaju, a tua sede lá em Aracaju, Já né? morei em Aracaju, fui embora, não moro mais não lá. E aí você veio de vez para Recife. De vez pra Você já Recife. atendia aqui em Recife já, né? Isso. Já fazia alguns trabalhos eu aqui. era nômade, só vinha, né, para fazer atendimentos, né, as Isso. temporadas. E já tem mais de 2 anos que eu estou morando aqui. E você agora está com o endereço fixo lá no Rio Mar? Isso. Recentemente foi inaugurado o Ganesha Sense, que é um estúdio que fica lá na Torre 4 do Rio Mar. Ó, que legal, velho. Novinho, tem 2 semanas que inaugurou. É mesmo? Pô, quase. que legal, cara. E o que fez você ficar de vez aqui em Recife? A questão da procura é maior aqui? O trabalho aqui é melhor para mim, É mesmo? bem melhor. A procura... Tem uma clientela fixa aqui e foi surgindo novas oportunidades, convites. E me convidaram, né, para fazer uma parceria, para entrar lá como estúdio lá no Rio Mar. Eu e outros terapeutas também. Então já inaugurou já o espaço? Já inaugurou. Cheirinho de novo, tudinho? Cheirinho de A novo. gente precisa ir lá conhecer, né? Precisa ir lá conhecer. Tomar um cafezinho com a Nara. Com certeza. E o nosso querido baiano? Tu és de Salvador? Qual a cidade? Cara, eu sou do lado de Salvador, sou de uma cidade chamada Camaçari. Camaçari? É a região costeira ali. E eu moro exatamente em Guarajuba. E aí é aquela coisa, na Bahia, todo mundo já comenta, né? Será que o baiano tem um molho mesmo? Tem um molho, né? E aí? Dizem que o baiano não nasce, ele estreia, né? Isso eu tenho certeza. Nunca tive dúvida disso. Isso eu tenho certeza. Gente, mas a gente depois vai mostrar um vídeo aqui do Brent, numa de suas sessões, né? Vamos dizer assim, Sim. né? Que me chamou muita atenção e também eu percebi os comentários, muito engraçados até, né? Mas eu vou mostrar daqui a pouquinho aqui, durante a nossa entrevista, mas antes eu queria que você falasse a questão, você é nacionalmente conhecido como nômade do Tantra. Como é que é Exatamente. isso, Brent? Porque é o seguinte, eu já viajo há muitos anos e eu tenho essa característica de realmente ser um eterno viajante. Hoje eu não tenho residência fixa, por isso que é a questão do nômade mesmo. Sim. E eu já morei em vários lugares, alguns países, alguns estados. E quando eu decidi me tornar um eterno viajante, foi em uma fase da minha vida onde, como todo mundo hoje já percebeu que as cidades grandes cada vez ficam mais caóticas, eu escolhi por opção escolher cada lugar que eu iria morar enquanto a paz estivesse em mim. E aí, durante todo esse trajeto aí, acabou que surgiu essas oportunidades de fazer esses atendimentos com alguns pedidos que já tinha e depois eu resolvi, de fato,
assumi essa identidade do nômade do Tantra. Mas peraí, antes, o Brent é americano. O nome é americano, mas eu sou brasileiro. Certo, Brent Mello. Mas antes de você ganhar o mundo, de você ganhar o Brasil todo, você já atendia lá na tua região ou não? Não, os atendimentos eles vieram depois das viagens. Tudo começou com curiosidade. Profissionalmente falando. Você Profissionalmente começou falando, não na tua cidade, em Camaçari? Não na minha cidade. Eu comecei, já era nômade. Ah, você viajava para aventurar. Exato. Certo. E aí, conforme as viagens foram acontecendo, eu já tinha um conhecimento na área e eu comecei a perceber o seguinte, é igual um poço, né? Eu já tinha 3 anos viajando, mas é aquela coisa, de tanto viajar, se você não começar a repor a água do poço, uma hora o poço tende a secar. Isso. E eu falei, bom, o que é que eu sei fazer de bom que eu posso utilizar como ferramenta de trabalho sem me impedir de viajar? Então aí eu continuei nessa senda do que é que eu vou fazer, até que um dia um casal, que eram amigos meus, que já sabiam que eu tinha um domínio sobre algumas técnicas diferentes, falou, cara, você já pensou em trabalhar com isso? Eu falei, nossa, tá aí uma coisa, já que o poço tá, como eu só estou tirando água, talvez seja uma oportunidade para repor essas despesas das viagens, porque viajar é caro. É caro. E eu já tinha 3 anos viajando, e eu falei, tá bom. E aí esse casal fez o seguinte, me fez pensar e colocou, de uma forma muito inteligente, colocou um pulguinho atrás da minha orelha com uma pergunta. Você sabe quanto um profissional de Tantra recebe? Na época eu conhecia pouco sobre Tantra, imaginava como todas as pessoas que têm pouco acesso aos temas, que eram coisas relacionadas à prática sexual deliberada. Sim. E conforme eu fui estudando o tema, eu fui entendendo que as questões do Tantra em si e das massagens tântricas são escolas totalmente diferentes. E ainda assim que seja na escola da massagem tântrica, também não é tão libertinagem quanto as pessoas pensam. Isso. E aí eu imaginei... Ainda hoje muita gente pensa, né? Muita gente ainda tem essa impressão ainda de que... É só sexo. Exato, que massagem tântrica é sexo. Que é uma visão equivocada. É equivocada. Mas, cara, Narinha, daqui a pouco a gente vai chegar contigo. Deixa só bater mais um papo aqui com o Brent. Mas aí você percebia que já tinha essa vocação nos namoricos por onde você passou, né? Imagina que você paquerinha aqui, outra ali e tal, e você tinha uma certa facilidade de tocar nas zonas erógenas. Nas zonas, exatamente, você me ajudou. Isso despertou em você, realmente, eu tenho jeito pra coisa. Sim. Né? Sim. Ele colocou a pulguinha atrás da tua orelha e você, realmente, cara, eu tenho facilidade para conquistar e para, nessa área, deixar as mulheres mais, enfim. Aí você mergulhou de cabeça. Foi. Fez o curso. Eu já, antes de fazer o curso, eu tenho uma curiosidade, que eu gosto muito de conversar com as pessoas, que tem gente que acredita que existe uma nuvem de ideias que estão no ar, como quem assistiu o filme do Michael Jackson teve acesso a isso, que o próprio Michael, segundo que é relatado, ele acredita que tem uma nuvem de ideias no ar, onde essa de nuvem, músicas, você consegue captar tudo e executar. Isso. Nessa parte sexual, eu acredito que também é assim. Tanto é que muitas das técnicas que eu aplico são técnicas 100% autorais. E hoje, conhecendo grandes especialistas do Brasil, quando eu trago essa minha técnica, as pessoas dizem assim, cara, mas como assim? Como você conseguiu chegar nesse resultado? E é justamente baseado nisso, nessa nuvem de ideias que a gente tem, que permeia todo o ambiente e que a gente consegue ir pegando coisas, aplicando e que elas funcionam muito bem. De forma indubitável, quando eu comecei a ver os resultados, antes mesmo de começar a atender de forma profissional, mas quando eu aplicava essas técnicas, eu dizia, realmente, eu acho que tem alguma coisa aqui. E eu percebi que outros profissionais que já tinham muito mais tempo de jornada, eles começaram a me dizer, olha, da forma que você explica, isso é muito fácil. Mas o resultado que a gente vê aqui, a gente com tantos anos de estudo dentro da massagem tântrica, é simples a forma que você fala, mas o resultado alcançado não é tão simples assim. E eu comecei a pensar, eu falei, nossa, mas... Então, eu devo ter trazido algo diferente. E aí me explicaram algumas técnicas que já aplicavam, principalmente para poder fazer a mulher chegar lá com muito mais voracidade, vamos utilizar desses termos. E aí eu comecei a ver que um professor gostava, outro professor gostava, outras pessoas que tinham 14 anos de tantra, 12 anos de massagem, trabalhavam com bodywork, que é o trabalho do corpo também com as suas expressões, e envolve também a questão da sensorialidade e da sensualidade. E as pessoas começaram a me procurar para saber como eu fazia para aplicar essas técnicas. Aí foi quando, de fato, eu percebi que tinha algo diferente ali. Tinha o seu toque, né, velho?
E aí, dessa questão que eu te falei, dessa nuvem de ideias que permeia e que, de forma muito feliz, eu consegui canalizar essas informações. Qual foi o lugar que você deu o teu início profissional? O start, Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Morei em Foz do Iguaçu durante um tempo. Eu trabalhava com logística de eletrônicos. Sim. E lá foi onde eu comecei a me permitir mais essa questão, porque eu vim de um berço católico onde, para mim, as coisas eram muito mais restritas. A questão da minha educação religiosa, ela foi uma boa educação religiosa, mas que, infelizmente, me colocou alguns tabus e alguns limites. Sim, Mas que imagino. depois eu fui me permitindo saber que, com respeito, a gente pode chegar em qualquer lugar. É, claro, com certeza. E esse método Brazilian Flow? Esse método, cara, é um método que eu costumo dizer o seguinte: se você conhece alguém que tem dificuldade em chegar lá, aplique esse método que vai ser um sucesso. Não Esse tem método erro. não tem erro. Esse método nasceu do conjunto que trabalha coisas extremamente avançadas do nosso sistema de pensamentos, ações e reações, até a coisas tão simples como o que você vai fazer no seu café da manhã para que de noite tenha um namoro gostoso. Porque se você brigar com a patroa de manhã, de noite você vai dormir de calça jeans e ela também. E no sofá. E no sofá, exato. Então, esse método Brazilian Flow, eu alinho as questões desde o comportamento psicológico até onde e como você vai tocar na mulher para que ela seja mais feliz. Ei, não, bicho. Mas e aí vocês se conheceram quando e onde? Como é que foi aí? Como chegou? Vou passar a palavra para Nara agora. Traz, Nara, Nara. como é que a gente se conheceu? Como foi que vocês se conheceram, Se Nara? conheceu em São Paulo, recentemente, né? Agora no mês de junho. No curso de Kundalini. Curso para facilitadores de Kundalini. Que é onde, né? Você viu o vídeo, ele Isso, fazendo toda a execução, os passos. Como é que se chama aquele momento ali? Olha, comumente ficou chamado de ativação da Kundalini. Ativação, certo. Porém, eu acredito que o termo mais certo seria ativação do campo energético ou manipulação do campo energético. Porque a Kundalini ela é a força vital / sexual que a gente tem e que ela fica armazenada na nossa base da coluna. Exato. Então, a gente tem 2 canais principais que é muito estudado do outro lado do mundo, mas do lado de cá é pouco estudado. Essa energia chamada de Kundalini que fica sediada é a energia que nos ajuda a ter a questão da sexualidade ativa, da força para realizar, daquele tesão, daquele vigor para viver. Então, assim, a gente utilizar e dizer que é uma ativação da Kundalini, eu acredito que tem termos mais corretos para a gente utilizar, mas sim, é muito conhecido como ativação da Kundalini, mas o que a gente faz, eu gosto muito de usar ativação do campo, manipulação das energias, que fica mais condizente. Ultimamente, agora você está em Recife, né? Agora eu estou em Recife. Daí uma parada aqui, vai passar algum... Eu estou aqui em Recife, a minha agenda de Recife vai até o dia 13 agora, e logo, posteriormente, eu estou indo para João Pessoa e talvez eu retorne a Recife, ou talvez eu continue nessa minha lida de nômade aí, subindo aí o Nordeste, conhecendo essas praias maravilhosas. Dia 13, né? Atenção, mulheres. Atenção, mulheres. O Dom Juan... O Dom Juan tá aqui até o dia 13, mas pode ser que volte, né? Com toda certeza. Dependendo da procura, tá? Vocês aí que têm dificuldades, que não são poucas. Com certeza não. A mulher tem muita dificuldade em chegar ao ponto G, né? Tem tanta dificuldade que tem mulheres de 50 anos que nunca eu já atendi, alcançou. que nunca tinha chegado. Que nunca chegou chegou pela primeira vez e a gente vê a cara de felicidade. É como se fosse uma criança que ganhou o melhor presente da vida dela. E tem mulheres que, além disso, dessa questão de nunca ter chegado a um orgasmo, elas pensavam assim, eu nem sabia o que era e nem sabia se eu ia morrer, se eu ia morrer, Sem e se sentir antes isso. de morrer, se teria um desses. E que bom que você pôde me presentear. E que bom, com Brent, isso. que você me deu esse presente. Exato. Fica comigo, Brent. Já recebesse muita cantada, não? Ah, muito. Aí eu Mimos, presentes. muitos. Eu recebo de forma carinhosa porque é o seguinte, eu entendo que esses presentes, esses mimos, é uma forma carinhosa de dizer o seguinte, olha, um dos maiores presentes da vida você me deu, deixa eu retribuir de alguma forma. Elas já retribuem com o pagamento da sessão, porque as sessões, elas são sessões pagas, Sim. mas eu recebo isso e eu entendo com muito carinho. Porque imagina só o tempo que essa pessoa levou até sanar uma curiosidade ou uma dor. A curiosidade da mulher que nunca teve um orgasmo intenso
é muito grande. E quando senta na mesa com as suas amigas e que eu escuto esses casos, imagina como fica a cabeça de uma mulher como essa. E, por outro lado, uma mulher que já teve um orgasmo muito intenso, quando ela passa muito tempo sem ter, às vezes com um parceiro que não sabe lhe proporcionar, ou com pessoas que ela saiu que não conseguiram proporcionar, imagina a aflição que essa pessoa tem. Então, eu entendo que quando ela chega até um consultório comigo, ou até uma sala de atendimento, que o mínimo que eu posso fazer por ela é dignificar a expectativa dela enquanto mulher, que vai sim sentir um orgasmo muito intenso. E eu costumo dizer o seguinte, quando me perguntam o que é um orgasmo intenso, eu digo, se ela não sair com as pernas trêmulas da minha maca, para mim eu não fiz um bom trabalho. Não fez um bom trabalho. E dura em torno do quê? Uns 10, 15 segundos? Segundos? Sim. Passa mais do que isso? Não. Olha, com o método Brazilian Flow, garanto a você que para mim um orgasmo de menos de 2, 3 minutos por orgasmo é pouco demais. Não, você tá conversando, velho. Olha, eu sou uma das que já foi ativada. Sério, por Nara? Eu posso dizer com propriedade que, gente, vale super a pena. A mulher chega, vira os olhinhos, fica super feliz com as perninhas tremendo e é surreal. Eu já recebi o atendimento dele, né? E já também presenciei ele realizando em uma modelo, né? Que a gente realizou um curso ontem. E a modelo ontem, ela saiu tão corajosa. Já no teu espaço, já? Sim, ontem a gente realizou um curso e ele usou a técnica dele. Dessa vez eu pude assistir. A técnica que a gente vai mostrar? Já senti. Não, essa técnica não dá pra mostrar essa, assim, né? essa é mais explícita. Muito A que a gente vai mostrar, ela aí... tá ligada à ativação das energias, que também é algo muito curioso. Não, certo. Aqui a gente vai mostrar... tranquilo. Tá de roupa, tudo tá legal, de roupa, né? Tá beleza. tudo. É que essa técnica, ela já é dentro do Tantra, que é a massagem Yoni. Certo. Que ele vai demonstrar um spoilerzinho daqui a Ele pouco. trouxe ali. um travesseiro, uma almofada. Travesseiro. Vamos deixar aqui assim pra... Não, tá aqui, virado. aqui assim, Ah, pronto. Tá. Você vê a experiência, né, velho? Eu coloquei do lado errado o brinquedinho. Pergunta pra ele onde fica. Ó, vamos lá. Peraí, vamos deixar aqui essa almofada aqui. Quero voltar aqui para Nara. Nara, 15 anos de experiência, né? Multiterapeuta corporal e sexóloga, referência nacional em massoterapia, terapia tântrica, xamânica e clínica. Já deu muitas palestras você, né? Já dei palestras, sim. Isso aqui. Continuo realizando palestras. Sou sexóloga, sou multiterapeuta corporal. Há mais de 15 anos na massoterapia e tenho mais ou menos 5 anos dentro do Tantra, né? Que o Tantra é mais recente. Tenho 5 anos que eu trabalho com a terapia tântrica e em seguida eu também entrei, né, em sexologia. E que tá ligado, né? É isso, eu tenho sido chamada também para dar palestras, cursos, palestras principalmente para mulheres, né, para falar sobre sexualidade feminina. Entendi. E você começou trabalhando com sua mãe, não foi? Sim, comecei trabalhando com a minha mãe no salão de beleza. Olha pra aí. Também já tive salão de beleza. Eu lembro que você falou isso aí e tal. E descobriu pela questão das suas mãos, a facilidade que você tinha, né? Foi aos poucos, toques, né? Fui entrando aos poucos, até que quando eu estava morando em Fortaleza, lá surgiu uma oportunidade que um amigo me indicou para trabalhar em um espaço terapêutico. E lá ela estava precisando, né, eu era bem mais novinha, ela estava precisando de umas meninas para trabalhar com massagem. Eu não sabia, né, fazer massagem, recebi o treinamento, gostei e passei a fazer cursos e cursos um atrás do outro. Se especializar na área. Isso ainda em Fortaleza ou já... Foi em Fortaleza. Fortaleza. Aracaju veio depois. Bem depois. Aí passei em Aracaju, morei quase 13 anos. 13 anos em Aracaju. Certo. Lá você fez uma boa clientela, né? Sim, eu tenho tenho uma grande referência lá e também. como surgiu o Recife na tua vida? Amigos, depois que eu entrei no Tantra... Foi o Fernando que trouxe você? Não, o Fernando eu conheci depois. Ele me achou no Instagram. Gostou do meu trabalho. A primeira vez foi você, não foi, Fernando? Que trouxe ela aqui? Foi ele.
Sim. E aí, sim, fui amigos terapeutas mesmo. Depois que eu entrei no Tantra, né, a minha mestra, que é a Deva Arya, Joana, né, o nome dela é Joana, mas no Tantra é Deva Arya, ela já realizava essas viagens. E Recife já é, né, uma cidade que ela frequentava muito, continua frequentando. E ela sempre convidava, né, quem já foi aluno dela, os alunos mais destacados, ela convidava para vir fazer temporada em Recife. E aí, uns amigos terapeutas falaram, bora para Recife, a gente pega um carro. E aí, me juntei mais 3 terapeutas, a gente veio de carro de Aracaju para Recife, fiz a primeira temporada e foi um boom, né, assim, nossa, a gente ficou maravilhados, porque bem diferente dos atendimentos em Aracaju, que é uma cidade pequena. A gente chegou aqui, bastante procura, muitas mensagens no celular, e a gente, opa, aqui é bom. Aí começamos a vir, né? Uma vez no mês. E eu lembro que você fui vinha... ficando, e agora estou morando aqui. Que bom, rapaz. Já ganhou o título de cidadã pernambucana já, né? É isso. Seja bem-vinda, Nara, a nossa terrinha cearense e agora pernambucana. Tem muitos casais que procuram vocês? Tem, sim. Ou você é mais procurado por mulheres? Acredito. Sim, eu sou procurado muito por mulheres, mas também por casais. Principalmente casais que já perceberam que a relação já não é mais a mesma, esfriou, ou que querem conhecer algo mais. Que acontece? É a libido que cai, a mulher, também, depois que tem filho, ela vira virgem novamente. Como é que é isso aí? Eu costumo dizer o seguinte... O que é que vocês identificam? Eu vou até buscar dessa vez, eu vou fazer a minha afirmação e vou querer que a Nara contribua com o pensamento dela de mulher. Pergunta para os dois aí. Eu penso assim... Quando nasce um filho, se o homem nunca teve um filho, nasce um pai também. E se a mulher nunca teve um filho, nasce uma mãe. Porém, a mãe não pode esquecer que tem um marido. E o marido não pode se colocar apenas na posição de pai e esquecer que tem uma esposa. Certo. E que o carinho e o afeto, que eram tão gostosos, que não podem ser perdidos nos momentos de delicadeza, que eu sei que criar uma criança tem muitos momentos que são mais delicados. E o que acontece? Eles saem normalmente desse momento onde nasceu um pai, nasceu uma mãe e nasceu um filho, e às vezes eles ficam meio perdidos nessa relação. Porque antigamente eram só 2 namorados, que às vezes podem ter se casado ou não. Depois se tornaram pai e mãe, e agora cadê o lado do namorado? Cadê a namorada? Cadê aquelas saídas para o barzinho, ou para uma praça, ou para uma praia, que normalmente se torna tão raro que o casamento às vezes se torna uma amizade. Se torna um homem que tem um filho ou uma mulher que tem um filho, mas e o casal? Exato. Cadê o lado do casal? Eu acredito que a Nara também deve atender muitas mulheres que chegam, às vezes, querendo elas mesmas como apimentar um relacionamento. E é muito importante. A mulher, quando ela percebe que ela precisa apimentar algo, é porque ela conseguiu se autodiagnosticar e saber que, dentro do seu relacionamento, tem alguma coisa que já não é mais como era antes. Então, eu vou botar essa batata das mulheres na colo da Nara para a Nara resolver. Sim, elas procuram bastante. Inclusive, recentemente, uma cliente me procurou, que ela teve o bebê, quando você falou, né, sobre filhos, e o bebê estava já com 6 meses, e ela disse, olha, minha relação com meu marido meio que se distanciou, isso é normal, porque a mãe dá mais atenção à criança. E eu achei incrível que ela tomou a iniciativa, que geralmente eles tomam a iniciativa e falam, eu fui esquecido. O homem. Ela só dá atenção para o filho. Isso. E ela que procurou para poder resgatar aquela conexão, sabe? Apimentar mais a relação e também buscar mais o autoconhecimento que o Tantra proporciona. E foi assim... O Tantra é uma das 16 técnicas que você... atua. Eu tenho Tantra clínico, Sim. que trata de disfunções. Certo. Tenho o Tantra xamânico, que eu utilizo, né, elementos da natureza. E o Tantra mesmo clássico, né, que a gente já conhece. E eu faço um mix. E tem ainda o Tantra magnético, né, que é com ativação da Kundalini. Olha, tem um amigo meu que... E é novo no casamento, tem uns 3 anos, eu acho. Ele fala, poxa, minha esposa está querendo que eu leve ela para o motel. Eu vou levar nada se eu posso ter aqui dentro de casa sem pagar nada, sem custar. Então você vê, com 3 anos de casamento, já está com esse pensamento, com 10 anos, acho que os dois... É a tendência a esfriar ainda mais. Não é? Tem que estar regando todos os dias, né? Tem.
Isso é uma missão muito do homem, né? Exatamente, porque é o seguinte, eu costumo dizer que se o homem souber fazer com que a mulher se sinta protegida, que ela seja cortejada todos os dias e que ela se sinta amada, naturalmente, ela não vai perder o desejo pelo homem. Porque aqui agora a gente tem duas representações de desejo. A mulher, ela tem que admirar o homem para ela sentir tesão de ir para a cama Certo. com o homem. E o homem, ele tem que visualmente olhar a mulher e desejar a mulher que tem. Então, aquela história de uma mulher com calçolão bege, camisa de partido, não ajuda em nada. Camisa de posto, abasteça aqui, ganha uma lavagem Exato. grátis. Exato. E uma meia, Exato. sendo a touca. Exato, não ajuda em Caramba. nada, porque o homem é visual. O homem visual, O exatamente. homem é muito visual. E a mulher, ela é muito da tratativa que ela recebe. Se o cara, do mesmo jeito que ela pode usar um calçolão bege, essa camisa de posto aí, é a mesma coisa aquele cara que de manhã não chega oi, meu bem, bom dia. Ou que não sabe dar um carinho, que não sabe dar um abraço, uma afago, um beijo. Ou até mesmo que não faz o seu papel de homem dentro de casa. A mulher, ela vai perdendo a admiração. E aí, quando a mulher perde a admiração, ela perde o tesão. A mulher só faz Tem como amor... recuperar isso ou Tem, claro que tem. não? Tem. O maior segredo para recuperar é voltarem a ser bons namorados. Casal que volta a ser namorado, a libido vai estar lá no alto. Costumo dizer isso. Se é um casal que voltou a ser namorados, a libido vai estar lá no alto. E o diálogo, né? Diálogo O assim. diálogo é super importante. Conversar, falar mesmo o que quer, o que deseja. Tem que ter um diálogo aberto. Porque tem pessoas que guardam, tem aquele desejo e não compartilha com Sim, o parceiro, né? ou o parceiro não compartilha com a parceira, achando que ela tem uma mente fechada, que ela não vai aceitar. Experimenta, conversa com ela. E por outro lado, a mulher também tem aquelas que têm vergonha de expor suas fantasias, Isso, né? Porque com sabe medo de ser julgada pelo Isso. parceiro. É uma grande verdade. Tem Qual o muito. caso mais difícil que vocês já receberam assim nos seus espaços? Em Nossa, termos de casais, tá? Assim, cara, Tem esse casal aqui tá casais. complicado mesmo. Já aconteceu Acontece. ou ainda não? Já, Brent? já. Ó, tem casos que são mais simples da gente resolver e tem casos de casais que são bem mais delicados. Eu vou começar com o mais delicado, porque envolvia uma questão de separação, uma herança muito grande e o casal que eles não sentiam tesão, mas também não queriam mais se separar. Então imagina Não queria só. se separar. Não queriam se separar porque se gostavam como amigos, porém já não tinha mais tesão na cama. E ele sentia necessidade, ela também sentia necessidade, mas os dois juntos na cama já não estavam mais certo. Ele não queria aceitar um relacionamento aberto, ela gostaria de ter um relacionamento aberto e pensa só a cabeça desse casal como é que não estava. Meu Deus, pensa a tua cabeça como é que não ficou, né, velho? Pra tratar dessa bronca. E aí? Exato, aí a Brent? gente traz agora para a questão realmente terapêutica, que a gente faz uma construção desde como eles foram criados até o lugar que eles gostariam de estar daqui a 10 anos. E a gente faz essa questão dessa anamnese trazendo do passado, desde como ele foi criado, ela foi criada, como ele se desenvolveu, como eles se conheceram, depois como foi o relacionamento do namoro, e os filhos quando vieram, o que mudou, e a empresa quando deu problema, como que ele reagiu, como que ela ficou, porque assim, dá pepino na empresa e às vezes o homem chega em casa estressado. Sim. A mulher não tem culpa. Porém, quando existe um bom diálogo, aí é onde a coisa começa a tentar ser resolvida. Tanto é que eles me procuraram porque, assim, ó, falaram, ó, me disseram que você é uma pessoa muito boa para resolver esse tipo de situação e eu quero saber agora, porque quando me procuraram pensando apenas na parte sexual. A gente quer voltar a ter prazer sexual, só que a gente não tem tesão entre um e outro. Como que a gente resolve? Falei, olha, que tal a gente dar um passo para trás e entender toda essa questão histórica e vamos identificar onde o tesão acabou. E aí é isso que a gente construiu. E para nossa felicidade, hoje é um casal que toma sorvete juntos, que tem uma quinta-feira que é só deles. A quinta-feira legal. não é dos filhos, não é da empresa, não é de ninguém. É uma quinta-feira que é deles e é engraçado. Falei, normalmente você pode tirar um sábado e um domingo para passar com a primeira dama. Ele falou, olha, para o nosso estilo de vida hoje, encaixar dentro de um dia da semana seria mais confortável. Falei, então vamos estruturar um dia da semana Certo. para vocês serem namorados. Que assim seja, né? E aí a coisa volta a pegar fogo. Então, assim, a solução foi dentro do relacionamento entender o passado, como se estruturaram como namorados, como o relacionamento deles estava caminhando e, por último, qual seria a solução. E que, venhamos e convenhamos, a cada 3 meses
Eles vão reconsiderar essas... que a gente monta algo chamado container. É uma caixa das permissividades e das proibições. Até onde é proibido e até onde é permitido. Por exemplo, um casal que tem curiosidade por casa de swing. Está permitido ou está proibido no caso deles? Um casal que tem curiosidade para que ele faça uma massagem tântrica e que ela faça uma massagem tântrica. Está proibido ou está permitido? Se ele for fazer uma massagem ou se ela for fazer uma massagem, vão os dois juntos? Vão separados? Até mesmo a explicação de o que é uma massagem tântrica, a gente tem que fazer para um casal como esse. Porque às vezes eles pensam que a massagem tântrica é um lugar onde ele vai, que vai ser alisado para a mulher e vai transar. E não é isso. Ou que a mulher acha que é um lugar onde o homem vai lá, vai ser alisado e vai ter transa. E não é isso. A massagem tântrica está muito mais relacionada às questões sensoriais e sensuais. E, se me permite, eu vou até trazer uma curiosidade sobre a questão da sensualidade. Muitas das pessoas acham que a sensualidade é a exposição do corpo e tal. Mas a sensualidade está muito mais ligada aos 5 sentidos. É a questão do que você vê e lhe estimula, o que você ouve e lhe estimula ou você sente, é o cheiro que você sente, o que esse cheiro causa em você. É como o ambiente faz com que você perceba as coisas ao seu redor. Pensa aí, aquela gata que chega com aquele perfume que você cheira e você diz, meu Deus, que você sente aquela coisa vir por dentro. Sim. Até de olhos fechados você ia sentir isso, porque foi o cheiro, é a questão olfativa. E nós homens somos muito visuais. Então imagina só, vem aquela mulher, aquele cheiro, aquele perfume gostoso, ou até mesmo o cheiro da pele, porque a mulher, quando ela se cuida, ela costuma ter um cheiro muito bom. O cheiro da própria mulher é um cheiro muito bom. E aí você diz, o que é isso? Que o homem se sente naquele momento, a testosterona dá um pico absurdo e o cara diz, meu Deus. Então são coisas como essas que às vezes a gente acha que a sensualidade está só ligada ao momento pré-sexual. E aí a gente começa a perceber que é muito mais. É um toque que você sente, você diz, caramba, que coisa gostosa. E por isso também a gente tem as massagens que são a sensitive, que ela é quase aquele toque sem toque. Que tem a função... A sensitive, ela tem a função de ativar os seus mecanorreceptores. O que são os mecanorreceptores? Nossa pele, nossa musculatura, ela tem que entender o tato. E quando a gente passa muito tempo sem se tocar, fica adormecido. Sim. E essa massagem sensitiva, ela vai despertar o tato. Tanto é que daqui a pouco, se você observar, tem homens e mulheres que só no tato têm orgasmo. Você diz, como isso aconteceu? Eu vou trazer para o nosso Nordeste maravilhoso agora, uma dança de forró. Quantas das vezes a gente nem ouviu falar pelos mais antigos, o mela cueca? Isso, Por que o mela cueca? É verdade, Sensorialidade. Ele tá dançando juntinho, ele tá sentindo o cheiro. Ele tá ali abraçadinho com a gatinha ou a gatona. Ele tá sentindo o quê? O approach, aquela aproximação, aquele contato, aquela chegada. E aí começa, antes de tudo, e agora vem o segredo pra galera, que é o seguinte, o ponto M. Você já ouviu falar em ponto M? Não, nunca ouvi falar. Ponto M é o ponto da mente. É onde tudo começa, tanto na mulher quanto no homem. Na mulher é mais do que no homem, que é o ponto da imaginação. Que é o cara diz assim, se eu pegar essa mulher, eu vou fazer e vou acontecer. Quantas vezes você já ouviu isso? E aí é onde a coisa começa. E aí quando ele vai... Esse é o ponto M. Esse é o ponto M, é o ponto mental. É o ponto onde a gente começa a imaginar coisas. Certo. É o ponto que aquele cara recebe aquela mensagem da mulher, a mulher nem falou nada demais, só disse assim, ó, eu só tô indo ali fazer uma marquinha de biquíni. Aí o cara diz, meu Deus, vai ficar um espetáculo. Ou seja, já ativou o ponto M. Já imaginou? Tá aprendendo aí, né, Paulinho? Ponto M. Esse Paulinho é um danado, viu? E aí a gente vai trazendo essa questão da complexidade para uma coisa simples. Porque o que é a conquista? A conquista é você apresentar sensorialmente coisas que fazem com que as pessoas queiram estar mais tempo com você. Quantas mulheres a gente não escuta dizer assim, não, ele tem uma conversa tão gostosa. Aí as amigas dizem, amiga, mas ele é tão mais ou menos. Aí a amiga diz, mas eu gosto tanto quando eu tô com ele. É o que? A sensorialidade. É um cara que fala bem, é um cara que sabe criar uma expectativa, e às vezes não é nem criar expectativa, a companhia é boa. É aquele cara que faz a mulher rir. Exato, as mulheres gostam, né? Isso. De homens que façam ela rir, que né? tem um bom humor, que faça ela rir. Narinha, eu quero saber, você nas suas sessões e o Brent, vocês atenderam individualmente, né? Um marido, uma esposa, um namorado, uma namorada e tal. Eles pedem para vocês ensinarem a ele as técnicas que vocês aplicam?
Sim, bastante. É? O que mais procuro, que eles querem aprender. Isso. É, Eu não quero trazer casal- minha namorada pra cá, não. Eu quero fazer nela. Como é que eu faço? Tem essa, Tem também essa opção. É tipo, não dá para eu levar minha esposa, mas eu quero aprender. Como é que faz? Aí eu falei, bom, preciso de uma modelo. A modelo seria ela. Ah, mas ela não vou levar ela porque ela tem a mente fechada, ela tem preconceito Sim. e eu quero fazer uma surpresa para ela. Isso, a surpresa. Isso. Aí a gente dá um jeito, eu consigo uma modelo e a gente... Ou se não, eu pego uma prótese, ensino, vou conversando com ele, dando dicas. E o feedback? E o Depois. feedback depois ele envia, né? Também ensino também como ele vai preparar um ambiente, os produtos para comprar, né? O óleo certo, velas também aromáticas, Sei. meia luz, né? Dou todas essas dicas. Toda essa preparação para Toda essa preparação. E já fiz também preparação de ambiente para casal, que ele queria fazer uma surpresa para a esposa, aniversário de casamento. E ele reservou um hotel, deixou a minha entrada livre lá, levou ela para jantar fora. E ele passou para mim, né, toda a responsabilidade de decorar, espalhei rosas, coloquei brinquedinhos eróticos, frutas, o vinho que eles gostavam também. Nossa, ficou assim lindo. Até eu fiquei, eu também tenho esse talento de decoração romântica. Um serviço a mais, né? Um Um plus, serviço a né? mais, exatamente. Legal. E foi bem legal também, assim, a reação dela, quando eles entraram. Ela já me conhecia, então é um casal que já me conhecia. Foi a segunda vez que eu atendi os dois. Fiz o atendimento e aí depois eu saí de cena e deixei eles lá. Seguir a vida deles, né? Isso, exatamente. Ô, Brent, e você? Tu recebe esse tipo de Com muita frequência. pedidos? E o engraçado é o seguinte, normalmente acontecem duas perguntas no resultado desses pedidos. Quando eles pedem ou elas pedem assim, o que é que eu posso fazer para criar um momento gostoso? Aí a gente vai lá, dá esse treinamento, eu tenho o meu treinamento, a Nara também tem um treinamento que a gente ensina esses casais, ensina elas a fazerem a coisa pegar fogo e a eles também como fazer a coisa acontecer. Mas normalmente a pergunta que vem deles é, e se perguntar onde é que eu aprendi tudo isso? Uhum. Como é que eu vou dizer que de repente eu achei toda essa quantidade de informação na internet? Vai dizer, pai, peraí, que YouTube bom é esse? Ou que lugar que você está seguindo? Quem que você aprendeu tudo isso? A gente costuma dar muita dica nas nossas redes sociais, mas eu entendi essa pergunta durante um atendimento em específico. Eu falei, tá. Então, que tal se você disser e abrir o jogo mesmo e dizer, não, eu realmente procurei um profissional porque eu queria que você, meu amor, fosse de novo para você, a mulher que você sempre foi para mim. Porque a mulher também, às vezes, ela sente que ela não está sendo mais desejada. Sim. E a mulher, ela é muito importante que ela se sinta desejada. O homem gosta de se sentir viril e de ser observado pela sua esposa como o homem da casa. Sim. E a mulher gosta de ser observada relacionada à sua beleza. E aí é onde está a coisa. E quando ele trouxe isso, a mulher falou assim, ó, meu bem, você pensou na gente. Isso foi a devolutiva do feedback dele. Sim. Falou, cara, e quando ela falou isso, eu desarmei. E eu não sabia ela se realmente eu diria a ela que foi pensado nisso e assumiria que em algum ponto eu fui falho, porque o homem também tem a questão do ego, de, não, eu faço, aconteço e tá tudo bem, sempre deu certo. E ele falou, ou se eu realmente dizia para ela que eu percebi que estava perdendo a mão, e naquele momento eu preferi ser humilde e dizer que eu perdi a mão. Eu falei, cara, você fez a melhor coisa. Porque agora, inclusive, daqui para frente, como você assumiu que houve um momento que você falhou, agora também você consegue trazer para a mesa e dizer a ela que eu fiz tudo isso pelo nosso relacionamento e não vou aceitar perder você. Porque a mulher também gosta quando o cara bate na mesa e diz, eu não aceito perder você. Eu quero você pro resto da minha vida. E o homem que é homem, ele sabe fazer isso como ninguém. Com toda certeza. Perfeito, cara, perfeito. Eu imagino que as mulheres estão loucas para conhecer aí a rede social da nossa querida Nara Moraes e do Brent. A gente já vai adiantando aqui, @nara.terapias. Isso. Né? E do nosso Dom Juan é o Nômade do Tantra, _ Exato. Nômade do Tantra, _ Vocês trazem dicas todos os dias? Como é que é as redes sociais de vocês, assim? Todos os dias eu tenho dicas... Imagens das sessões que vocês... Também. Né, nos seus Vídeos. espaços, né? Também.
E lá as dicas que eu trago, eu adoro muito trazer a comunicação complexa de forma simples. Eu tenho muitos vídeos que eu faço em praias, em shoppings, em festas. Aqui mesmo eu tive a felicidade de ir num jogo de futebol acompanhado pela Nara. E lá durante a partida a gente fez um bate-bola com trocadilhos e explicações do que é e como é que funciona essa questão do sorriso, da conquista. Em muitas praias aqui do Brasil eu gravo também fazendo explicações de coisas que poderiam ser complexas, só que de forma simples. Como, por exemplo... Bem-humorada. E bem-humorada. E bem-humorada, descontraída. Como que funciona o sistema simpático e parasimpático? Se eu venho trajado dessa forma, explicar dessa forma, sem um contexto mais leve, fica muito tecniquez. Mas aí se eu venho na praia, conversando com garotas e digo, tá, o que é que faz um cafajeste fazer você se apaixonar? E a mulher diz, nossa, não sei. E eu digo, olha, é porque ele consegue ativar o seu sistema parasimpático, que é o seu sistema relacionado à endorfina, serotonina e ocitocina. E você sabia o que é a ocitocina? E a mulher, não. E aí eu digo, tá, mas a ocitocina é o hormônio do vínculo. É aquele hormônio que faz quando você deita no colo dele, depois de fazer um amor bem gostoso, que você se apaixone. Então, olha só, como termos como ocitocina, endorfina, serotonina, sistema simpático, sistema parasimpático, se tornam tão simples de ser entendidos em uma conversa. Descontraída, na praia, na festa, onde for, com alguns trocadilhos, porque nós gostamos de dar uma pimentada na coisa. Isso, é. Então, para quem segue o Nômade do Tantra, é isso aí, é informação de qualidade, baseado em ciência, mas sempre de forma descontraída. Nara, vamos mostrar aqui. Eu estava navegando na tua página essa semana e eu vi um vídeo lá muito bacana, muito interessante. Eu disse, eu vou pedir para a produção separar esse vídeo aí para mostrar aqui para os nossos espectadores. Mostra aí, Paulinho, e depois você fala. Tá bom. Que sessão. Eu tava lá. Dá só uma pausa aí, Paulinho, por favor. Não se trata de exorcismo, tá, gente? Não se trata. Mas vamos lá. Essas técnicas, vocês podem perceber que eu não estou tocando na pessoa, mas aí eu consigo fazer a manipulação do campo energético da pessoa. E ela está tendo orgasmo aí. Está tendo um orgasmo. Está tendo um orgasmo muito avançado. E nessas mesmas técnicas eu consigo utilizar também para fazer a dissolução de traumas. Porque o que a gente pode trabalhar aí? Agora são várias escolas diferentes de vários lugares do mundo. Isso foi aonde? Aí foi em São Paulo. Aí foi uma... Tem outros profissionais, né, contigo lá atrás, exato, né? Exato. Isso aí foi um treinamento relacionado à energia da Kundalini, o fluxo energético. Esse né? é o tântrico, é? Algumas escolas do Tantra também estudam essa questão certo. desse fluxo de energia, vamos dizer assim. Fluxo de energia. É um fluxo de energia que acontece. Alguns vão chamar de ativação da Kundalini, outros manipulação do campo, outros manipulação energética, mas... Cara, esse processo orgasmático dela durou quanto tempo, assim? Aquela é a parte onde eu lhe digo o seguinte, dura durante muito tempo. É uma sensação maravilhosa. Esse vídeo tem alguns segundos, mas essa sessão deve ter durado, ao todo, acho que 48 minutos entre a parte do início, o início e a preparação. Mas durante esses espasmos mais intensos, eu acredito que uns 15, 20 minutos. Então imagina só como uma pessoa sai depois de uma sessão dessa de 15, 20 minutos. Quando terminou ela, Brent, eu te amo. Dessa vez não, cara, mas já e o legal é que ela aconteceu. se permitiu colocar esse vídeo, né? Sim. Não é, Sim, Nara? é colega também, ela é também facilitadora é uma facilitadora. Ela também é uma especialista Eu nessa estava ali área. pertinho. Eu escutei todo o você estava grito também dele. ali? Tava, a gente estava no curso juntos. Que massa, rapaz. Pô, não tem um vídeo teu você já aplicando em homem assim, não, né? Tem em homem, tenho sim, realizando em Fernando, inclusive... não deu para separar. Não deu para ficar lá no Instagram, porque estou fazendo a manipulação e o Fernando está sem camisa. E aí, quando mostra muita você fez no pele... Fernando? Quando mostra muita pele no Instagram, ele acaba removendo. Então,
Eu tenho alguns vídeos com o Fernando que eu mostro só nos stories de vez em quando. Entendi. E também tem um vídeo fazendo manipulação nesse dia lá do curso, que é numa colega. Certo. Só que ele não está lá ainda postado. Cara, então essa sessão aí é totalmente sensorial, sem toque nenhum. A gente consegue trabalhar só com energia, sem precisar Energia. tocar. E aí é onde vem essa questão de traumas, onde as mulheres às vezes não se sentem confortáveis em se despir na frente de um homem, mas querem sentir um orgasmo com um homem. Que às vezes ela não quer ser tocada, mas por um homem que sente dificuldade até de estar próximo. E aí a gente, de forma terapêutica, consegue ir se aproximando, consegue fazer ela sentir de novo essa energia. Porque quando existe um bloqueio energético relacionado a um homem, temos algumas... Aí a gente vem para aquela minha parte do techniquez agora. O Wilmer Reich, ele explica... Ele foi um psiquiatra muito inteligente que desenvolveu um estudo muito importante sobre as couraças emocionais. O que são couraças emocionais? Como a gente passa por situações complicadas na vida, quando a gente passa por elas, nossa musculatura tem memória. E de forma científica, ele mostrou que grupos musculares guardavam memórias diferentes. Então, se a mulher passou por um abuso quando era mais nova, a tendência é que esse abuso fique lá durante muito tempo. De forma psicológica, você consegue tratar isso. Porém, nem todo abuso psicológico você consegue resolver apenas com a psicologia tradicional. E aí a gente consegue fazer o seguinte: a gente usa uma via contrária. Já que da mente para o corpo a gente não consegue resolver, a gente vai usar de um corpo que está extracorpóreo para que transfira para o corpo, para que o corpo transfira para a mente uma outra resposta. É como se você chamasse um chaveiro especialista em abrir um cofre que ninguém consegue abrir. É como se o psicólogo fosse alguém que, no seu conhecimento, sabe até usar a chave para poder abrir aquele cofre, mas não consegue. Então, ele humildemente chama um especialista em abrir esses cofres, e aí a gente tem as nossas chaves que são diferentes, a gente utiliza para que a gente faça o tratamento específico de alguns traumas. E esse trauma pode estar relacionado a pessoas que não conseguem comunicar bem, pessoas que não conseguem ter um contato visual, pessoas que o corpo está muito retraído. Você percebe que a mulher, ou um homem, quando ele tem dificuldade de expressar suas emoções, a couraça torácica ela é fechada. Então, são pessoas que os ombros tendem a ficar rotacionados para dentro. E não são rotacionados para baixo, para dentro. Por quê? Porque ele quer se isolar do mundo. Né? Ele quer se fechar para o mundo. Por exemplo, pessoas que são muito altruístas, a parte um pouco mais abaixo do quadril tende a ser mais largo do que a parte das nádegas. Então, assim, a gente olha para um biotipo e consegue fazer uma análise dentro de algumas predisposições. E aí a gente consegue trabalhar de forma energética como que esses comportamentos podem ser retrabalhados. E aí é mais um caso daqueles onde envolve muito mais ciência do que as pessoas imaginam. E aí, mais uma vez, é onde eu gosto de forma leve trazer essas informações. Porque informação a gente tem demais, mas o que a gente busca trazer também é de forma leve, que fique compreensível para todo mundo e que, às vezes, pode parecer um exorcismo, mas, no final das contas, é só o reflexo de técnicas que a gente usa, que são muito gostosas, inclusive, de serem recebidas. Para muitas pessoas, libertador. Muito libertador. Aqui, então, essa sessão aí foi em São Paulo, né? Foi quando vocês se conheceram? Foi onde a gente se conheceu. Ah, então são vários profissionais que tem ali. São Sim. vários profissionais. De Entendi. várias categorias ali. Alguns que já eram facilitadores de outras escolas, terapeutas, pessoas também que não são terapeutas, também estudando, só para entender mais Mas sobre é um o encontro sazonal ou é anual isso aí? Não, sempre tem curso. Sempre tem. Que é com o Macedo, do Fluxo Energético Supremo. Certo. Tem. Ontem, no teu espaço, o nosso querido Brent aplicou também esse... Nossa! Não foi isso? Aí é um combinado de técnicas. Tem um vídeo para mostrar? Naquela... Um lençol. Ah, sim, Um tem lençol que a gente também... ensopado. a gente fez um vídeo ontem que o lençol estava ensopado. Para vocês terem noção, e quem... Essa sessão, assim, com esse campo energético, assim? Eu apliquei desse campo energético, porém, não com essa intensidade, com esse propósito, porque eu consigo controlar as regiões e o como que vai ser ocasionado esse prazer. Nesse caso da minha técnica... Caramba! Aí você vai ter uma noção, meu cara. Caramba! Olha, Estão curiosos?
dá uma olhada lá no nosso Instagram. Pois é. Dá uma olhada tá no teu Instagram? Tá tudo lá. Tá no meu e no dele. Galera, Tá nos lá. stories lá Tá ainda. lá nos stories, é? Tá nos stories. @nara.terapias Dá e pra @ dar um- Nômade do Tantra _. Tem essas e outras coisas Tem. interessantes para vocês. E algumas das acompanharem. curiosidades em relação a essa técnica, que parece meio que exorcismo, muito prazeroso, e que às vezes as pessoas percebem que os corpos sobem, ou a gente guia para a direção que a gente quer, que isso é tão forte, que quando a gente aplica essa técnica junto com as técnicas manuais, que são mais orgásticas, um orgasmo que vamos dizer que de 0 a 100 seria 70, 80, você chega ali aos 90, 95 facilmente. E isso eu estou lhe dizendo do seguinte, imagina só que as pessoas já têm orgasmos. Você pega esse orgasmo agora e coloca em uma lupa que você faz isso ampliar muito. As pessoas elas tendem a entender o seguinte, se eu cheguei até aqui eu não consigo superar, mas é a lei do engano. Não significa dizer que se você chegou em 95% de prazer, que esses mesmos 95% vai continuar sendo 95% para você. Não vai. Você vai ressignificar na sua cabeça agora isso. Porque as nossas sinapses cognitivas, elas vão entender que você chegou em um ponto e que agora você pode superar. E esse é o gostoso do jogo. É você chegar, ter muitos orgasmos, mas a próxima ter orgasmos ainda mais intensos. E aí é onde a brincadeira fica boa. Não é a quantidade, é a intensidade, É a né? intensidade. É a intensidade. Eu costumo dizer o seguinte, ó. O homem, ele é um brinquedo de abrir. Vem dentro de um plástico. A nossa velocidade de ter uma ereção, normalmente é a mesma velocidade de você abrir um pacote de um brinquedo. Daqui a pouco o cara tá pronto. É. A mulher é um brinquedo de montar. Tem as pecinhas. Aí você vai montando. Boa E analogia. aquele Vai Lego, montando. né? Exato, é igual um Lego. Você vai montando as pecinhas. A diferença, Por meu isso que a amigo, preliminar é importante, Importante. né, Muitíssima. Muito. cara? Tem importantíssima. cara que parece coelho, né, velho? Galo, né, velho? Que 2 minutos só quer saber dele e tchau. E pensa que é só abrir o zíper, subir na mulher e tá tudo certo, né? É. E ainda o mais curioso, e a galera de casa agora talvez vai também se perguntar, vocês acham que sexo oral é preliminar? Eu digo o seguinte, Boa. o cara que só faz o sexo oral com preliminar, ele tá fadado ao fracasso. Porque o homem que só sabe fazer o sexo oral como principal preliminar, nunca vai construir o tamanho da onda que a mulher pode ter. A mulher, ela é uma onda que ela vem se formando do oceano e ela se torna um tsunami. Ela não vai quebrar na costa, não. Ela vai arrastar tudo que tiver pela frente. E esse arrastar tudo é ela puxar lençol, puxar teu cabelo, te arranhar, e vai chegar uma hora que o orgasmo dela vai ficar quase incontrolável. Se você construiu uma boa onda orgástica, no final ela vai arrancar tudo. Não vai ficar unha, não vai ficar cílio, não vai ficar maquiagem, não vai ficar nada. Nada. E aí E o tomara homem... que ela não tenha unhas compridas. Ah, né, e velho? aí é o Wolverine, meu amigo. Aí o cara é igual fazer amor com o Wolverine. É, vou ver. Aí fez amor com o Wolverine. E aí tem o seguinte... Então, assim, o sexo oral não faz parte. faz parte, mas não é só ele. É, não mas só faz. ele. Não é só. Não. A tua pergunta é: o sexo oral, ele é preliminar ou já é durante o processo? A pergunta O que é que a principal pessoa era acha? se é só o sexo oral que é preliminar. E eu já respondo. O sexo oral faz parte de algo muito anotando gostoso. aí, né, Paulinho? O sexo oral é muito gostoso, mas ele só é uma pequena etapa das outras etapas. No Certo. sexo oral, quando você chega nesse ponto, e agora eu vou trazer a questão da ereção feminina. Nessa prótese a gente consegue ter uma noção do que é. Para muita gente, enxerga só esse pontinho aqui, O clítoris. que é o clítoris, a pontinha do clítoris. Porque, na verdade, o clítoris é tudo isso aqui, ó. Eu vou pegar até essa prótese maior que a gente vai ter uma noção. Imagina só, que aqui a gente tem a vulva, tá? A vulva é toda essa região que a gente consegue observar. A gente tem por dentro o canal vaginal. Mas antes de falar do canal, eu vou falar do seguinte. Aqui em cima a gente tem o clítoris, tem o capuz do clítoris. E essa questão aqui do clítoris tem o seguinte, é um corpo muito maior. Isso aqui é o que a gente vê e isso aqui é o que ele é. Olha o tamanho. O clítoris, para que ele seja bem abastecido, precisa de, no mínimo, 150 a 200 ml de sangue. E a mulher também tem ereção. Você já sabia disso? Não. A mulher tem ereção. O clítoris da mulher ele tem que estar mais rígido do que o comum. E ela vai estar sentindo ali, naquele momento, mais sensibilidade. E a maioria das mulheres que nunca tiveram um orgasmo, ou ela tem algum problema de anorgasmia, que podem ser por vários motivos, ou ela nunca foi excitada da forma devida.
Uma mulher, para ela ter um orgasmo muito forte, ela tem que receber um bom estímulo e boas preliminares para que o sangue seja irrigado o suficiente para que isso aconteça. Me presta a tua xícara, por gentileza. Imagina só. Vamos dizer que o homem, ele precisa só dessa quantidade de sangue aqui para poder bombear e ele ter uma boa ereção. A mulher é como se ela precisasse dessa quantidade. Então agora vocês conseguem perceber o homem, por que fica tão rápido, além das nossas predisposições da testosterona, e a mulher é outro conjunto de hormônios, mas a mulher ela precisa encher isso aqui, ó. Então demora mais. É muito mais tempo para você encher um copo desse do que um copo desse. E aí é onde mora o segredo. O cara que sabe encher um copo desse, imagina o que ele causa. Ali fico impactada. Se com um copinho desse, a gente já tem... Nós, homens, já temos um orgasmo que é tão gostoso que parece um flash. Mas imagina um copo desse tamanho quando bem cheio. Aí homens começam a entender porque os orgasmos das mulheres duram mais. Isso que eu ia perguntar E agora. o cara que fica famoso na mesa das amigas é o cara que sabe encher esse copo. Aí esse aí é o cara. Esse é o cara. Esse é o cara. Perfeito, cara, perfeito. E aqui, quando ela está excitada, aí o clítoris mais também rígido. fica mais rígido. Tal, Fica mais né? rígido. Não é uma regra que todo clítoris fique exposto, mas a maioria dos casos, ele vai começar da seguinte forma. Aqui ele já está mais exposto, Certo, mas a maioria ele vai começar um pouquinho para dentro. certo. E aí, conforme o homem vai tocando, tem várias manobras. Uma das manobras que eu costumo dizer é o seguinte, a massagem nos lábios externos, que antigamente era chamado de grandes lábios, hoje por questões... Os lábios carnudos. E aí, você vai massageando lentamente, Olha a dica de vai quem entende, hein? subindo, continua. Olha a velocidade que eu estou fazendo aqui. Ó, a velocidade, não é pressa, não é velocidade. É Esquece a o forma... tempo. Esquece o tempo. É a intensidade. Terminou de um lado, vem para o outro, massageando, curte o momento, coloca uma música gostosa. A Nara já está fechando os olhos. Eu garanto para vocês que vai fazer toda a diferença. Passou desses movimentos de baixo para cima, você vai observar que os lábios começam a ficar mais carnudos. E essa parte aqui interior vai começar a ficar um pouco mais inchada. Aqui embaixo a gente tem duas glândulas que são glândulas responsáveis pela lubrificação feminina, que são as glândulas de Bartolin. Essas glândulas, se a sua parceira tiver essas glândulas estiverem muito enrijecidas, como caroços grandes, ela precisa também se cuidar. E tiver tendo problema na lubrificação, ela tem que se cuidar. E aqui em cima, a gente tem as glândulas skinnies, que são essas que são responsáveis por aqueles squirts maravilhosos que molham a cama, que fazem tudo. São essas glândulas que liberam aquele fluido esbranquiçado, que algumas pessoas têm curiosidade para saber se é urina ou o que é orgasmo, né? Ali é um fluido orgástico, que é liberado por essas glândulas, que são as glândulas skinnies. E para finalizar, a gente tem o seguinte, aqui no capuz do clítoris, tem mulheres que não vão conseguir ter uma ereção a esse ponto. Vai ficar um pouco mais retraído e tá tudo certo. Mas dica agora para as mulheres. Se você percebe que a cerejinha do seu bolo, que o seu cli-cli está um pouquinho preso nessa pele de cima do capuz do clítoris, vocês podem ter o que a gente chama de fimose feminina. Sim. Que é quando o capuz do clítoris prende o clítoris e isso Sim. impede um pouco do prazer. Pode ser parcial, pode ser total, pode ser algumas formas diferentes. Mas o importante é, procure um profissional. Muitas das vezes a dificuldade de ter um orgasmo da mulher Tá nisso também daí. pode ser uma questão fisiológica. Exatamente. As mulheres têm muitas dificuldades. A maioria das mulheres tem, como a gente falou no início, né? Tem muitas dificuldades em atingir o orgasmo, né? A questão do ponto G, o famoso ponto G, né? Que muitos homens, e a cada 10, 8 não sabem onde danado fica essa letra. Né? E a gente ensina, né, amigo? Vocês Pois é. ensinam também como chegar lá. Ensina direitinho. E olha que tem homens aí que achavam que arrasava na cama. Sim. E aí depois que a gente ensina o que é a massagem tântrica, como tocar na mulher, como fazer ela chegar lá, né, que é o orgasmo, eles ficam assim, eu não sei de nada. Eu achava que era o foda e tal, mas estou vendo aqui que eu não sabia de nada. Agora sim, agora eu vou arrasar. Então, assim, eles aprendem muito, né? E eu já atendi casais, assim, tipo, mais de 26, 30 anos de casado, e ele nunca tinha tocado a esposa
Desse de jeito, uma né? forma assim que aprendeu na massagem tântrica, que depois a mulher me agradeceu tanto, que ela falou: meu marido nunca me tocou desse jeito, Nara. Só agradecer, você marcou a nossa vida, salvou o nosso casamento. E ele passou a ser um marido mais atencioso, prestar mais atenção no corpo dela, em outros detalhes do corpo, porque são muito óbvios, né? Vamos só lá no oral, como você falou, do oral, ou no peito e vai lá e mete. Sim. Não, ele começou a prestar atenção nos pés dela, a apreciar os pés, Que beijar os pés é um os ponto muito pés. especial também, né? Os pés Brent? tem muitos pontos erógenos. A podolatria Podolatria. é um dos pontos que chama muita atenção. Inclusive, tem propagandas que já foram proibidas em alguns países porque, de forma implícita, conseguiam passar imagens muito fortes através dos pés. Aberturas de filmes também já foram proibidas em alguns países. Para vocês terem noção, a questão das imagens implícitas relacionadas ao falo, aos pés e a outros tipos de imagem, algumas das nossas marcas de farinha de trigo mais conhecidas do Brasil têm tipografia fálica. É a mais conhecida do Brasil, você olha aquelas letras lá e você não imagina, mas é uma tipografia fálica. Faz com que as donas de casa imaginem algo mesmo de forma indireta. E como muitas outras marcas, para quem gosta de tomar uísque também, uma das marcas mais conhecidas que roda no Brasil é uma figura fálica. A tipografia também é fálica. E essas mensagens subliminares, elas são passadas de uma forma tão tranquila que muitas das vezes passam despercebidas. Mas bons analistas conseguem saber Identificar o porquê. essas mensagens. Exato. É bater o olho, o cara diz, olha, aqui tem uma imagem. Eu e a Nara, por exemplo, estávamos em um lugar nesse final de semana, a gente foi assistir o jogo lá. Não era nem final de semana, eu acho. Mas a gente foi assistir o Jogo do Brasil e tinha uma figura lá que na mesma hora que a Nara olhou, a Nara falou, olha só aquilo ali. Tal e tal e tal. Falei, exatamente. Parece Era uma imagem que lembrava uma vulva e uma cabeça saindo de uma vulva. Lá estava bem explícito, uma estátua. Lá estava bem... Até quem não é da área perceberia. Mas quem é da área, com toda certeza, sabe o que significa aquilo ali. Sim. Gente, vocês em roda de barzinho, Nara, você com suas amigas, chazinho da tarde, finalzinho de tarde e tal. Eu imagino que as mulheres, Nara, me ajuda, né? Deve pedir ajuda, socorro a você, as mulheres. Quer que eu não chego naquele ponto? Quer que eu devo fazer com meu marido para chamar a atenção dele? Rola isso? Sim, rola. Elas perguntam, pedem dicas. Eu dou algumas diquinhas, né? Assim, só um pouquinho, né? Quer saber só mais... degustação, né? Isso, quer saber mais, faz um curso E aí, comigo. Brent, você mas os eu dou, amigos... sim, algumas dicas pra Brent, elas. cara, bicho... Porque o homem é muito fechado também, né? É. O homem, para se abrir e dizer, cara, bicho, ó, eu não tô conseguindo chamar a atenção da minha esposa, da minha namorada, da noiva. O que é que tá acontecendo? O que é que você pode me ajudar? O homem gosta de cantar de galo, mas não gosta de fazer pergunta de tolo, né? Tem Verdade. isso. Mas homem que sabe cantar de galo e não sabe fazer pergunta de tolo, não vai fazer a mulher chegar no máximo de prazer. Mas aí quando a galera chega e pergunta, eu digo, ó, primeira coisa de todas, vocês estão preparados para sair do óbvio? Vocês estão preparados para dizer para vocês que desde tocar os joelhos da sua esposa, ou da sua namorada, ou da sua date, até mesmo você fazer uma massagem nela, é o que vai fazer você se tornar um cara inesquecível, ou você vai achar que você sabe de tudo? Porque além de tudo tem uma coisa que é o efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger é o efeito que demonstra que a totalidade do mundo é tudo que você sabe. Ou seja, o cara que acha que sabe de tudo, ele está dentro do efeito Dunning-Kruger. Se é aquele cara que aprendeu, como a Nara falou, eu vou parafrasear a Nara, que tocou ali na vagina, tocou no seio, deu um beijo no pescoço, é preliminar, o mundo das preliminares para ele é isso. Uma preliminar da galera do Tantra, para você ter noção, uma preliminar normalmente leva 40 minutos, 1 hora. Uma rapidinha dos Ou tântricos, mais. ou mais. Isso é um basiquinho, É o basiquinho. Uma rapidinha de quem é do Tantra é algo de 1h30, 2 horas, uma rapidinha. Imagina um final de semana quando um casal tântrico tira para namorar. Oh. Isso é questão de horas. E não é horas como a galera... O pernoite é curto ainda, né? O pernoite é curto. Porque você entra de uma onda orgástica tão ampla e de várias formas sensoriais diferentes. E quando eu digo sensoriais, é realmente sensoriais. É o cara que sabe usar o aroma certo, aí a mulher também... Porque assim, um casal tântrico é problema. Porque todas as armas Casal tântrico são profissionais.
A gente ensina Pode os ser- casais vocês a ensinam se também. tornarem um casal tântrico. Tântrico. Ah, tá. Aí vira um jogo meio que o jogo do Harry Potter. É magia de todo lado. É magia toda. Aí é um perfume específico de um lado, é uma Cara, eu cor imagino. específica de lingerie do outro. Cada um mostrando mais do que o outro, né, Exato, é velho? um E toque aí? específico, porque assim, o bacana desse ambiente, agora eu vou trazer das massagens tântricas, porque a gente falar tântrico é muito amplo. O Tantra é uma filosofia milenar, tem mais de 1000 anos, são 9 escolas dentro do Tantra. A gente tem o Tantra da mão direita, o Tantra da mão esquerda, o Tantra do caminho do meio. É muita coisa. Então, eu costumo dizer que a parte das massagens tântricas é uma gotinha nesse oceano. Aí tem as ritualísticas tântricas, que é uma outra gotinha nesse oceano. Tem a parte das meditações tântricas, que é outra gotinha nesse oceano. Agora eu vou falar da gotinha das massagens. E aí o cara que faz uma sensitive nela, o prazer do parceiro tântrico está muito ligado a ver o prazer da sua parceira. E da parceira em ver o prazer no parceiro. Então, assim, já não é mais aquela coisa cada um por si. É uma experiência onde os dois começam a entrar em um fluxo. E é bonito de você experienciar. E eu falo de experienciar como a parte visual, olfativa e perceptiva do ambiente, porque assim, no ambiente tântrico não é raro você estar, por exemplo, em um retiro tântrico, onde tem um casal que vai fazer um movimento como o Yabium. Que é isso? Yabium é um movimento onde um casal ele senta praticamente um no colo do outro, de frente. Ah, tá, sim. Existe uma conexão que vai mais aprofundada. Eu não vou entrar em detalhes para não Certo. ficar complicado, Tá mas bom. assim, é como se conectasse os chakras e além dos chakras de forma Porque energética. os peitos estão... Nem precisa estar tão colado. Você pode Mas estar estão abraçado e próximos, colado, né? Tá. ou um pouco mais afastado. Mas Ela existe- sentada ela sentada por cima dele, certo? de colo, E as abertas. pernas dela... Exato. Isso, exatamente. Perfeito. Perfeito, O Mari perfeito. conhece. O Mari Tá vendo aí, conhece, Paulinho? rapaz. Cara, que é Ele experiente, sabe. rapaz. Inclusive, eu tenho Esse é o quê? Yabium. Yabium. Eu tenho vídeos com o Yabium que eu vestido, sentado, de frente para uma outra colega da área também vestida, sentada. Sim. E nós estamos tendo um orgasmo que para mim foi um dos melhores orgasmos que eu já tive na vida. E tá lá no meu Instagram. É Tá lá- mesmo? Tá Esse lá no momento? Nômade- tá lá no Nômade do Tantra. Underline. E aí as pessoas podem ver e se perguntam assim, mas vocês não estão nem um masturbando o outro, nem fazendo um toque íntimo, vocês estão de roupa, aquilo tudo é verdade, eu digo aquilo tudo e muito mais. Ali é o que o vídeo pode mostrar. Que a sensação, ela passa muito isso aí. Vai muito além. Tem um outro vídeo também que eu estou em pé, que tem uma colega na minha frente, a Andressa, amo de paixão. A Andressa é uma colega queridosíssima. E aí que eu tô apoiando ela pelas mãos, e pelas mãos eu consigo transferir uma energia orgástica para ela. Ela começa a tremer, as pessoas dizem, o que é isso? Eu digo, isso é energia orgástica, que você consegue transferir. Imagina um casal que se conhece há 30 anos, que energeticamente se são 30 anos de um casamento verdadeiro, de felicidade, está muito entrelaçado. Aí ele começa a colocar essas técnicas do Tantra. Meu amigo, não tem limites para o prazer. Não tem limites para o prazer. Casal conectado, que se torna tântrico, não tem limite para o prazer. Isso eu garanto. Exato. E dura mais, né? É um casamento que vai durar Muito. Rapaz, esse baiano é danado, viu, velho? É. Narinha, você tá feliz com o teu espaço aqui no Recife? Sim, estou feliz. É novo espaço lá no Rio Mar. E Qual é o nome? É Estúdio Ganesha Sense. Estúdio Ganesha Ganesha Sense, Sense. que fica no Empresarial Rio Mar, Torre 4, Torre 4. Certo. E o horário de atendimento? Eu geralmente estou... Não tem um horário fixo, né? Não, Vai de quando acordo tem com a agenda. atendimentos. Isso. Hoje à tarde estarei lá, quinta-feira, essa sexta-feira também, o dia todo. E, então, uns 3 dias da semana, segunda, quarta, sexta, ou varia. Certo. Entendeu? O tempo de duração, tem uma regra, 1 hora de duração, ou... Não, a gente oferece vários tipos de atendimentos. Tem atendimentos de 1 hora, 1h30, 2 horas, 3 horas também, vai depender. Ah, é? Da da disponibilidade. Da disponibilidade, o que a pessoa está procurando, o Certo. que ela precisa também para aquele momento. Certo, Entendeu? entendi. E atendimento casal é de 2 a 3 horas. Entendi.
Normalmente, essa questão da duração dos atendimentos, eu gosto de também do seguinte, que existem os níveis. Às vezes a pessoa viu uma experiência muito intensa ou ficou sabendo de experiência muito intensa, mas a gente tem que saber se essa pessoa está preparada para isso. Exatamente. Porque quando a gente mexe em um nível tão amplo de orgasmo como esse, eu costumo dizer o seguinte, as massagens tântricas é para todo mundo, mas nem todo mundo está preparado para até onde uma massagem tântrica pode levar. Porque pode entrar em um estado de catarse muito profundo, porque assim, você está mexendo num ambiente orgástico. Aí, mais uma vez, eu trago para a questão científica, mas que eu vou falar de forma muito leve. A gente tem 3 partes no nosso conjunto cerebral, que são um mapeamento muito antigo, mas que é muito simples para explicar. O pré-frontal, que ele está ligado à razão, racionalidade e o porquê que a gente faz as coisas. O sistema límbico, que é mais lateralizado, central, mas que dá para a gente representar pela lateralidade, está relacionado às emoções. E tem a parte de trás, que vulgarmente chamado de reptiliano, que está no setor das reações. E o importante dessa questão da massagem tântrica é você tirar a atenção do pré-frontal, tirar a atenção do reptiliano e intensificar a atenção no seu sistema límbico, está ligado às emoções. Só que nem todo mundo está preparado para ter orgasmos intensos demais durante longos períodos. Porque podem começar a acessar memórias, sensações e emoções que estão retidas em alguma dessas couraças musculares, emocionais, e que venham à tona. E aí você tem que entrar no processo terapêutico. Então, assim, todo terapeuta tântrico competente sabe mapear isso e até onde vai. Dificilmente os que não são tão aprofundados vão conseguir chegar em níveis como eu, a Nara e outros colegas conseguem causar. Então, não gera tanta preocupação. Mas um bom terapeuta tântrico, que tem muito conhecimento, a gente consegue criar loops orgásticos que a pessoa não sabe quando acaba. Ela sabe que ela iniciou, principalmente em mulheres. Homens são ondas intensas e curtas. Mulheres são ondas longas e extremamente devastadoras. Então, eu costumo dizer o seguinte, a mulher sabe quando ela vai começar a ter um orgasmo, ela não sabe quando vai acabar. É mesmo, né? Isso é fato. O homem dá o quê? Uns 10 segundos, 7 segundos por aí. O homem é muito rápido, né? Mas você está se referindo à ejaculação, né? Porque no Tantra você pode conhecer o orgasmo seco. Entendeu? Você pode atingir o orgasmo seco, que ele vai ficar reverberando no seu corpo. Você pode ter espasmo ou formigamento em determinada área do seu corpo. Tremores. Existe o orgasmo seco? Existe para os homens. Os homens acham que eles só vão ejacular ali e acabou. Isso, acabou. Não, você pode ter um orgasmo seco e ficar só no orgasmo seco e não ejacular. Ou você pode ter os dois, o orgasmo e a ejaculação em seguida. Entendeu? Eu fiz também uma sessão através da terapia tântrica que vai descobrir. Eu fiz uma massagem no meu amigo aqui e ele ficou no orgasmo seco. E no meu caso, que aí tem a questão que como eu sou tântrico e aí tem essa questão do que eu consigo prolongar mais, questão de minutos. Questão de ainda ir tomar o banho e sentir as extremidades formigando, de sentir o corpo ainda reverberando. E a nossa questão do Tantra, a gente consegue também, com toda a licença e com a permissão da sua parceira, de você utilizar da energia do ambiente. E essa sessão ontem, eu fui modelo dela para a turma dela de ontem, que foi uma turma incrível. Todos da turma ficaram muito felizes, inclusive. Impactados. E parabéns, Nara, pelo seu curso, está muito bom. Recomendo a todo mundo que tem a oportunidade de fazer um treinamento com a Nara. As pessoas foram impactadas, tipo assim, como que tudo isso é possível? E aí eu digo, tá ligado também à questão da respiração, porque a nossa rotina é uma loucura. A nossa rotina traz a gente para o estresse. O estresse vai fazer com que a gente tenha uma respiração normalmente curta e só peitoral. Aí quando obrigatoriamente, você desconstrói essa respiração do estresse, do cortisol, dessa loucura, você consegue entrar em um estado que você vai ativar o seu sistema parasimpático, onde você vai gerar todas as sensações gostosas. Você vai ficar mais relaxado, a sua respiração vai se tornar mais abdominal, e aí é onde o homem consegue ter orgasmos mais longos. Todo homem, colega, como você falou, tá no barzinho, os caras dizem, cara, fui lá, comi, mas, negócio mecânico, nem vou de novo. Porque a gente sabe que homens usam esses termos em mesa de bar. Eu digo, cara, será que não foi, ao invés dela, será que não foi você que está muito condicionado? Porque a pornografia nos ensina que o prazer erótico é uma coisa. Mas, no final das coisas, aquilo ali é a menor coisa. Aquilo ali é que eles conseguem colocar de uma cena, impactar a audiência e vender filme.
mas vai muito além. Imagina o cara que, no meu caso, ontem, sei lá, deu uns 4, 5 minutos, fui tomar banho e ainda estava sentindo. A água batia no corpo e eu sentia toda aquela energia gostosa. Qual homem não quer passar por uma experiência dessa? Pois é. Aí eu só digo o seguinte, mas está disposto a pagar o preço? E o preço é tão baratinho, é só você se recondicionar. Contratar uma terapeuta profissional, como a Nara, ou outras terapeutas, Sim. e aceitar que é uma jornada. Se até aqui você veio sozinho, que tal agora você aceitar de mãos dadas e ainda mais longe? Perfeito. E aí, ele ficou aqui fazendo download Perfeito. na cabeça dele. Cara, foi muito bom bater esse papo com vocês aí. Seria... É papo para 2 horas, né? Com toda E de certeza. aprendizado também, né? Porque realmente a gente aprende muito. Essa questão do orgasmo seco eu não sabia. Olha aí, uma Não oportunidade sabia. para você conhecer. Gente, Brent Mello, como é que tá a tua agenda? Você vai ficar aqui até o dia 13, né? Até o dia 13 estou com a agenda aberta para Recife. Ah. Depois eu estou indo para João Pessoa. E aí de João Pessoa para frente eu vou subindo no Nordeste. Estou aí vou torcendo para atendendo. ele voltar. Todas né? as Torcendo principais pra ele cidades voltar do pra Brasil, cá. a Nara já está querendo negociar eventos comigo, com pra fazer uns ele. eventos aqui. Há a possibilidade de você se fixar aqui em Recife também? Existe a possibilidade de eu fazer uma temporada maior. Uma temporada, mas tudo isso é da agenda e a minha agenda sempre é pelo meu Instagram ou pelo meu canal oficial do WhatsApp. Então, mulherada, chamem ele aí, agenda, para E- ele vir mais vezes para E tem um cá. negócio especial que é o seguinte, eu tenho sessões também que são as personalités. Independente de qual cidade a pessoa esteja e de qual país a pessoa esteja, ela contrata uma sessão personalité, eu vou até essa pessoa e faço um atendimento especial, ou até esse casal. Normalmente as personalités para casal, os casais escolhem a cidade que vão, eu vou, ajudo eles a ter uma vivência tântrica e além da vivência eu faço um mini curso tântrico para eles, para o casal vivenciar. No caso das mulheres, tem as experiências tântricas e as vivências que eu também faço. Ou seja, tem mulheres que às vezes que alugam um chalé, quer ir para um chalé, quer ir para o meio do nada, quer vivenciar de forma tântrica algo que ela nunca vivenciou. E também eu vou lá. Homens, eu não faço esse tipo de vivência, mas para mulheres e para casais, sim, eu vou, acompanho, faço a questão do ensinamento das dicas, porque é muito bacana um final de semana desse, que um casal contrata um terapeuta, e isso eu expando para qualquer outro bom terapeuta, porque é o seguinte, ele vai ensinar coisas como o Yabium, que é, como eu falei, que ficam sentados de um para o outro. Tem um flush, que é um outro exercício também gostoso dentro do Tantra. E casais que querem prosperar juntos, porque o casal, quando tem um lance energético, é muito bom para fazer isso. Tem também o Maituna, no caso o Maituna ritualístico, que é um ritual de prosperidade para o casal. Porque, na verdade, o Tantra, ele vai muito além de tudo isso. O Tantra é uma filosofia muito ampla. O conhecimento que tem dentro do Tantra... Eu estava conversando com a Nara, eu disse, Nara, é incrível como eu acredito que eu talvez conheça 1, 2% de tanta coisa que eu vejo. Porque é aquela coisa, quanto mais estudamos, mais sabemos que tem mais coisa para aprender. Quando você lê um livro de 300 páginas, você vê que tem um de 500. Quando você vê que você leu de 500, tem mais 10 livros de 100 páginas. E quando você conhece esses 10 livros de 100 páginas, te levam a autores que você nunca nem ouviu, mas que têm trabalhos muito interessantes. Quando você aprende a respirar e a ter um orgasmo prolongado, você entende que agora você pode ter um orgasmo energético. Aí quando você aprende o orgasmo energético, você... Então, assim, é algo incrível. Parece que nunca acaba. Então, alguém que, voltando para a nossa agenda, que queira ter uma experiência, entre em contato. Não é a distância da sua cidade que vai fazer com que você não tenha experiência comigo. Pelo contrário, eu rodo justamente o Brasil todo, que é para levar as experiências a todo mundo. Isso. Inclusive, eu também Nômade já fui... do Tantra Underline. Então, inclusive, eu também já fui convidada por um casal lá no Rio de Janeiro. E eles pagaram toda a minha hospedagem. Fiquei hospedada num hotel luxuoso. E passei um fim de semana com esse casal, dei um treinamento, dei uma experiência fantástica também para eles. E foi, assim, incrível. E também foi uma das viagens mais incríveis que eu já fiz. Rio de Janeiro, maravilhoso. Final de semana? Um final de semana. E foi incrível. Então, assim, casal que quer contratar, a gente está com a agenda aberta e negocia aí. Porque, assim, eles pagam a passagem, a hospedagem. E É um tratamento VIP, né? É um tratamento É uma VIP, sessão geralmente VIP aí. casais... Certo, um tratamento VIP. Isso. Certo, aí é para Fernando, que tem muito dinheiro. Ó, gente,
lá no Instagram, @nara.terapias. Tem mostrando o teu novo espaço, Nara, nesse teu Instagram? Tem sim. A tua nova sede? Pô, legal. Tô feliz, hein? A cearense, a gente vai sim. E o nosso querido baiano, o Brent Melo, você encontra ele no @nômade do Tantra _. Eu tenho certeza que vocês vão adorar seguir esses dois profissionais. Eu não conheci o Brent, conheci agora e estou super feliz. Agradeço muito pela presença de... Narinha já é a nossa grande figura cativa, tem a cadeira cativa aqui no Podcast. E a mesma coisa eu falo para você, quando estiver voltando para Recife com novidades, histórias, especialidades novas, né, na área de vocês, fica à vontade, fala com o Fernando para a gente bater um papo aqui. Vocês poderiam... Eu sempre falo isso para alguns profissionais que vêm aqui. Questão de livros, né? Questão de expandir conhecimentos, tá? Vocês têm isso em mente? No meu caso, o Brazilian Flow já está se tornando um livro, só que é um livro que envolve tanto conhecimento dessa parte das terapias tântricas, quanto a parte também das resenhas de atendimentos e também das viagens. Porque imagina só, se a parte sexual já gera curiosidade, todo mundo já tem uma resenha sexual. Se viajar também já gera curiosidades e todo mundo tem resenhas de viagens. Imagina quando junta essas duas coisas. Então, é papo para mais de hora e com certeza é uma jornada muito gostosa que eu tô escrevendo aí e que quando vier a ser lançada, muita gente vai dizer o quão interessante uma vida pode ser. Pô, legal. E aí, pessoal, gostaram? Estivemos aqui com a Nara Moraes e o Brent Melo. Espero que todos tenham curtido aí mais um episódio do nosso Podcast. Muito obrigado pelo carinho. Sucesso para vocês, tá? Gratidão. Nessa caminhada de vocês aí. Grande Brent Melo. E a gente espera você na próxima edição com mais um episódio do nosso Podcast. Não esquecendo de vocês se inscreverem aqui no nosso canal e compartilharem, tá bom? Um beijo enorme, fiquem todos com Deus e até a próxima. Pod2Cast. Oferecimento. Tradição Comedoria. Especialistas em carnes e massas. Peça seu almoço pelo delivery. 997535235. Restauro, funilaria e pintura. Serviços automotivos de qualidade. Informações: 996385706. Líder, internet para sua casa, empresa, feiras e eventos. Siga no Instagram @Líder Telecom. Líder, grandes conexões acontecem aqui.